Ok, vamos então para o 11º vídeo do nosso projeto, em que nós vamos então elaborar a interface do jogo. Vamos só colocar alguns textos, algumas coisas aqui que vão mostrar pelo menos o tempo do jogo, a pontuação do player 1 e a pontuação do player 2. Tá? Primeiramente a gente precisa definir o aspecto da tela do nosso jogo. Tá? Até agora nós estávamos utilizando aqui Free Aspect, ou seja, se eu movo o tamanho da janela de jogo, ele muda automaticamente a proporção de tela, né? Mas nós sabemos que não é isso que acontece em um dispositivo. Quando a gente está jogando no nosso celular, no nosso computador, seja lá o que for, a tela não muda. Nós dificilmente vamos ter uma tela assim, né? Com essa proporção aqui, né? Então nós precisamos definir qual proporção nós vamos usar. Normalmente as mais utilizadas de longe é a 4:3, que é o formato dos monitores um pouco mais antigos, e a 16:9. Né? Então a gente pode escolher. Como hoje as telas são em sua grande maioria 16:9, eu acho que é uma resolução bacana para a gente conseguir ter um jogo legal, tá? Então vamos trabalhar com 16:9. Lógico, a gente pode mudar depois, mas aí vocês podem ver que agora a proporção, a tela é cortada sempre no mesmo lugar, tá? Então nós vamos usar 16:9, certo? Nós vamos sempre enxergar o jogo nessa proporção de 16:9, ok? Bom, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar alguns elementos na tela que vão dizer aonde vai ser colocada as coisas. Então, deixa eu dar um ajustezinho na câmera aqui. Cadê a câmera? Aqui ela, deixa eu pegar ela aqui. E vou trazê-la um pouquinho aqui no eixo, trazê-la um pouquinho para trás, quem sabe, botar aqui para frente, só para aparecer os cantinhos da tela ali. Tá? Pode ser aqui assim. Depois a gente ajusta, não é algo que precisa ser exato agora. A gente vai ter tempo, inclusive talvez a nossa arena de jogo não fique com esse aspecto. Como eu falei, né, nós estamos prototipando o jogo, nós não estamos fazendo o jogo finalizado. Então muitas mudanças ainda podem ser implementadas e irão ser implementadas logicamente. Tá? Mas por hora a gente vai colocar os elementos de uma forma que fique agradável. Então aí nós vamos aqui no Create e nós vamos em UI. Tá? UI significa User Interface, ou interface do usuário. Aqui a gente consegue colocar então várias coisas, por exemplo, texto, imagem, botão, um toggle, que é aquela chavezinha de ligar e desligar, um slider, scroll bar, enfim, input field, um campo para a gente entrar textos, um painel, enfim, tem vários elementos de interface gráfica que a gente pode colocar aqui. Então, como nós queremos colocar o score e o texto, né, pontuação e o texto, então nós vamos colocar, aliás, pontuação e o tempo, então nós vamos colocar 3 textos aqui, né? Um para o score e, aliás, 2 para o score. Vamos colocar, só deixa eu ver uma coisa, se o player 1, deixa eu ver se eu configurei do lado certo, se o player 1 fica com o vermelho. Deixa eu ver, com as setas, tá, com as setas eu movo o tanque vermelho, que está na esquerda, então ele vai ser o player 1. Com o direito, o problema é que tá trocado, o ideal seria eu colocar, eu não vou colocar player 1 e player 2, eu vou botar red tank e blue tank, tá, porque isso vai acabar ficando meio esquisito, porque o player 1, aliás, o player 1 está no lado esquerdo da tela e pelo teclado eu estou controlando ele com as setas, então eu estou controlando ele cruzado, né? É como se o player 1 controlasse do lado direito do teclado, mas do lado esquerdo da tela. Isso é um tipo de coisa que a gente deve evitar, tá? Então eu vou até trocar os players aqui, vou botar o player 1, eu vou botar ele, deixa eu pegar de cima aqui. Player 1 eu vou botar o tanque vermelho, eu vou botar ele para cá. E o tanque azul eu vou botar ele para cá. Daí agora, pelo menos quando começa, o tanque vermelho é nas setas, fica pelo lado direito, e o tanque esquerdo, que é no WASD, fica pelo lado esquerdo, que é o tanque azul.
Tá? Então, notem que quando eu criei o texto, ele criou um canvas, tá? Esse canvas é o elemento da interface, tá? A gente nem consegue enxergar ele, aliás, ele cria ele em um lugar separado aqui, mas na hora de mostrar, ele interpola ele sobrepõe ele na tela. Aqui ele está dando um erro que o input axis horizontal not setup. Deixa eu ver que erro que seria esse. Input axis horizontal is not setup. Vamos tentar. Ah, ele tá se perdendo aqui nos inputs. Tá, isso aqui depois eu vou ter que ver e tentar consertar, daí eu falo pra vocês como é que eu posso consertar isso. Deixa ele dar esse erro por enquanto, depois a gente descobre o que é isso aí. Tá, vamos colocar então o texto. Notem que ele não está aparecendo na tela, tá? Por que ele não está aparecendo na tela? Provavelmente por causa da posição dele. Primeira coisa, vamos então vir aqui e resetar a posição. Notem que ele já aparece na tela. Aqui está ele. Então, com a posição 000, ele já aparece na tela, tá? Vamos mudar o valor desse texto. Nós vamos colocar time. Time 2.0. 00, tá? É o tempo do jogo que vai estar colocando. E vamos colocar 3 zeros para ele dizer o tempo para nós, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer nesse canvas é fazer o seguinte, tá? Esse canvas ele tá com um tamanho constante, ou seja, se eu modifico o tamanho da tela, o time continua do mesmo tamanho. Olha, mesmo ela estando pequeno, olha o tamanho que ocupa numa janela pequenininha e olha o tamanho que ele ocupa numa janela grandona, tá? Ele se mantém, mas eu preciso que ele seja escalonado de acordo com o tamanho da tela, né? Se eu estou jogando num PC, numa tela grande, num monitor, eu preciso que esse valor esteja relativo ao tamanho do que se eu esteja jogando num celular, por exemplo, tá? Então eu tenho que mudar aqui para Scale with Screen Size. Então ele vai escalonar com o tamanho da tela. E a resolução de referência, nós vamos colocar então, como nós estamos fazendo esse jogo para desktop, vamos colocar o valor de uma resolução Full HD, que é 1920 por 1080, tá? Ok, daí ele vai reajustar isso sempre para esse tamanho aqui. Notem que ele acabou de ficar pequenininho. Então nós precisamos vir aqui no texto e aumentar o tamanho dele. Vamos font size 14, vamos dobrar isso então, vamos ver, 28. Como é que fica? Sumiu de novo. Vamos voltar. Vamos dar um Ctrl, vamos dar 2 cliques aqui no texto, talvez a gente consiga aumentar ele por aqui. Também não. Vamos centralizar ele. Por que eu não estou conseguindo aumentar o tamanho? Ah, tá. Já sei por que ele não está aumentando. Porque nós temos que vir aqui ele some se ele não cabe dentro da caixa de texto dele, tá? Como a caixa de texto foi criada com um tamanho pequeno, se ele sai da caixa de texto dele, ele não aparece. Então nós temos que ou aumentar o tamanho da caixa de texto dele, ou vir aqui em horizontal overflow e a gente coloca overflow. Daí ele consegue sair. Aqui também nós podemos colocar overflow para ele sair da caixa tanto no valor horizontal quanto no valor vertical. Então agora sim, se eu botar 28, ele continua aparecendo. Ainda está pequeno para a nossa interface, vamos botar então 40, quem sabe? 40 eu acho que ficou bom por enquanto. Tá? Então notem que eu botei centralizado aqui, tá? Centralizado na caixa de texto, talvez, né? Não precisa, mas vamos colocar. E aí aqui no alinhamento, nesse alvo aqui, eu preciso alinhar ele aqui embaixo, tá? Para garantir que ele fique sempre ancorado no ponto inferior no meio da tela. Posso configurar para ele ficar no meio, para ele ficar, mas vamos colocar o tempo aqui, ou talvez o tempo aqui em cima. Talvez o tempo aqui fique um pouco mais de acordo. Bom, vamos colocá-lo aqui em cima. Depois a gente muda caso precise. Então eu clico nessa ferramenta aqui e olha, eu consigo colocar os pontos de alinhamento dele aqui. Se eu seguro Shift e Alt, ele já coloca todas as âncoras. Olha, ele vai ancorar aqui no topo e ele vai ancorar no ponto de cima. Olha aqui o que ele diz also. Aliás, Shift seta o pivô dele, que é o centro, né? Então o centro passa a ser no campo de cima e o Alt seta a posição, tá? Então eu seguro Shift e Alt e clico aqui em cima. Então ele vai escorar ele aqui em cima. Só que ele está colado na tela, né? Então nós precisamos mover na posição Y. Vamos mover ele um pouco aqui, um valor negativo. Vamos mover menos 20, quem sabe?
30, só para ele ficar um pouquinho mais para baixo, certo? Então ele vai colar sempre ali em cima, independente do tamanho da tela, e ele vai reescalar esse valor aí também, ó. Se eu vou diminuindo, ó, notem como ele vai grudando sempre lá, e o valor, né, as letras vão diminuindo junto com ele, certo? Então é isso que eu quero agora. Eu quero que ele fique sempre coladinho aí e setado conforme o tamanho da tela, tá? Bom, deixa eu já nomear isso aqui. Esse aqui vai ser o time text, tá? Notem que ele criou quando eu criei o Canvas, ele criou esse event system também, tá? Esse event system vocês não podem apagar, certo? Porque ele controla o apertar de botões também, e ele controla coisas que acontecem com a própria interface, então não apaguem. Caso sem querer vocês apaguem esse event system, tem que vir aqui em cima em Create, UI, e tem um event system aqui também, tá? Então não apaguem esse event system, senão pode acontecer das coisas da interface não funcionarem, tá? Bom, agora eu quero mais dois textos, o Blue Tank Score e o Red Tank Score também, tá? Bom, é o Grêmio Inter aqui. Então vamos dar um Ctrl D para duplicar esse time text e vamos duplicar, tá, só uma vez. Daí esse time text agora vai virar Red, aliás Blue, não Buell, Blue. Opa, tá difícil. Blue Tank Score Text. É sempre bom a gente deixar as coisas nomeadinhas do jeito certo, pra gente não se perder. Então agora a posição disso aqui, eu vou com Alt e Shift, eu vou colocar ele então aqui, no canto superior esquerdo. Tá? Ó, notem que ele já foi para lá. E aí eu vou de novo vamos aqui vamos colocar 30 aqui também. Posição X 30 para ele ir um pouco pro lado e menos, acho que era menos 30 aqui, né? Menos 30 para ele descer também. E aí aqui nós vamos botar então é o Blue, né? Blue Tank. Dois pontos. Opa, trocou a configuração do meu teclado. Deixa eu botar aqui de volta. Blue Tank. Dois pontos. Vamos botar, sei lá, 00. Só notem que se eu vou escrevendo aqui, ó, ele vai indo para trás, tá? Ele vai indo para lá. Isso acontece porque eu centralizei Boolean. Isso acontece porque eu centralizei o texto, tá? No meio. Eu preciso alinhar esse texto então à esquerda, que daí ele, quando eu for escrevendo, o texto vai sendo colocado para lá, tá? Que nem acontece no Word, que nem acontece em um editor de texto, tá? A mesma coisa vai acontecer com esse time aqui. Eu acho melhor a gente setar esse time para a esquerda e não no centro exatamente, porque se for variando aqui, ele vai empurrando as coisas para o lado e depois não fica legal, tá? Então, Blue Tank 000, e aí vamos duplicar isso aqui, Ctrl D, vamos trocar o nome para Red Tank Score Text. Ok? Sempre dentro do Canvas, tá? Não esqueçam disso. E aí vamos colocar então este text para Alt Shift para a direita, tá? Notem que ele some ali, tá? Então esse talvez nós tenhamos que puxar um pouco mais para cá. Aqui vamos botar 30, aliás, aqui não precisa 30, precisa só aqui, menos 30. E vamos agora, talvez tenha que puxar mais esse daqui para a esquerda, né? Então vamos puxar mais até ficar mais ou menos de acordo com o que está lá. Vai ter que ser meio visual esse daqui mesmo, menos 125, vamos botar um valor exato aqui. Pronto. Agora está mais ou menos ok a minha interface por enquanto, né? E lembrando que se eu redimensiono a tela, essa interface vai redimensionar junto com ela, que é isso que a gente quer, né? Caso a gente esteja jogando em uma tela grande ou em uma tela pequena, ele vai redimensionando de acordo com o tamanho da tela. Então, e vai sempre ficar grudadinho ali no cantinho superior e não vai sair daí. E aqui no meio, tá? Bom, se eu der play por enquanto, ele não faz nada, mas
é que no próximo vídeo a gente vai configurar então as coisas para começar a acontecer com essa interface. Até o próximo.